Olha, agora, gente, uma coisa eu te dizer. Se a gente tivesse essa câmera, você ia ver o tanto de gente que veio aqui dar uma olhada nessa delícia. Porque olhando assim de longe, você não tem noção, primeiro, da delícia que é e do aroma, né? Sobe, né? Nossa, Marcos, isso é uma coisa de louco. Que bom. Você falou que é uma releitura daquele mac and cheese, aquela massa com queijo tão famosa nos Estados Unidos, Exatamente. né? Nos Estados Unidos existe o hábito de se consumir o macarrão. Uma receita típica deles é o mac and cheese, que nada mais é do que esse macarrãozinho aqui, ó. O formato dele é chamado Parece de... uma conchinha, né? Eu comprei com o nome de macarrão cotovelo. Cotovelo? E acessível, viu, Kátia? Numa grande rede de supermercado aí, eu peguei um pacote por 4 e pouco. Então, um macarrão legal que o pessoal usa muito pra sopa também, né? E ele é bom nesse formato, porque aí entra o queijinho, Exatamente. o E outra molhinho, coisa, né? como a gente vai modelar ele num bowl, eu acho que essa curvatura dele também Ajuda, facilita. Se fosse o pelo, ia ficar tudo o arrepiado, visual. né? Exatamente, exatamente. Vou passar os ingredientes pra gente começar essa receita dos deuses, que dá pra você fazer pro jantar, hein? Ou então, ó, carnaval. Dá pra deixar pronto na geladeira e na hora que a gente chega só esquenta, Dá né? tranquilo. Inclusive, ele precisa de um tempo descansando então, olha na aí. geladeira. Você pode fazer de manhã, quando você voltar pro jantar, pro almoço. Tá Vai pra folia quando você Exatamente. volta. Dá com aquela fome, né? Pelo amor Olha, de passei Deus. por esse A hora que a larica bate da volta Meu da... Deus, verdade. eu tenho um problema. Quando eu sei o que tem na geladeira, eu já vou no caminho pensando, ai, que eu vou chegar agora, Imaginando, vou colocar né? pra esquentar. Se desse pra aquele ligar queijo o maravilhoso. forno no micro-ondas, já ia adiantando, né? No Olha, Mas micro-ondas tem, não, no hein? forno, né? Ah, Então, tem casa que tem. É, tem casa que tem. Tem Tem gente que máquina pode, de tem lavar gente que tem. roupa que você consegue ligar. É verdade. Aí eu tô aqui, ai meu Deus, minha roupa não precisa lavar. Pensou? Eu vou ter também um dia. É, um dia teremos todos. Mas por hora nós vamos passar a receita. 2040. Olha, a gente vai usar aqui 500 gramas de macarrão cotovelo cozido, Isso. 4 ovos, uma xícara de chá de queijo mussarela ralado, meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de queijo parmesão ralado, sal, noz moscada, pimenta do reino e páprica defumada a gosto. Ai, que delícia. Exatamente. Recheio, 150 gramas de queijo mussarela ralado e 150 gramas de presunto ralado. Para cobertura, uma xícara de chá de molho de tomate. Muito fácil. Vem Tranquilo. fazer, então. Gostosão deve ser isso, hein? É Pelo amor de Deus. rápido, é fácil e além de versátil, hoje pra gente fazer aqui, a gente escolheu esse tipo de recheio. Mas independente do que a gente vai fazer aqui hoje, isso é só uma sugestão. De presunto e queijo. Sim, aí quando a gente finalizar, eu trouxe algumas outras opções, pra tanto gente de mostrar. recheio, porque tem gente que, por exemplo, não consome carne, não consome, então a gente pode ter algumas opções vegetarianas. Não há problema nenhum. Brócolizinho, com molho Sim. branco. Aí escarola com mussarela. Não dá spoiler, né, Miro? É Segura aí. verdade, segura aí, brother. Sempre estragando as Esse coisas. daí, quando a gente não Pode fala, sair. ele adivinha. Tá liberado. Olha, uma coisa que eu sempre tive vontade de falar, Miro, você é o cara, viu, mano? Ah, muito Eu obrigado, acompanho. Marcos. Ah, eu achei que você fosse falar, Miro, fica na sua. Fica na sua. Não tenho tanta intimidade pra isso. né? Bom, vamos começar a nossa receita? Vamos lá, rápido, Massa tranquilo. cozida ao dente ou não precisa ser ao dente? Eu acho o seguinte, quando a gente pega as instruções, independente da marca que a gente compra do macarrão, ele dá pra gente o tempo preciso de cozimento que aquela marca pré-determina. Sim. Se a gente for pensar que ele está determinando para o cozimento, por exemplo, 12 minutos, eu gosto da gente tirar pelo menos uns 2 minutos antes. Por quê? Ele vai para o forno. E vai acabar então de ele vai cozinhar continuar lá, né? cozinhando. Senão o que era para se tornar uma coisa intermediária entre o cozido e o crocante, pode virar uma bolacha. É. Né? Então é a famosa história do menos é mais. Se precaver um pouquinho, ele vai continuar cozinhando, né? Então não há problema. Verdade. Vamos lá? Vamos. Então a gente vai fazer a mistura. Eu vou usar esse que é maior. que é bastantão, né? Isso. Então a gente vai usar os 4 ovos. Eu vou quebrar. Tá. Tem uma tigelinha para eu quebrar antes, porque Vamos vai... tirar essa aqui. É, Isso. sabe como isso funciona? É, né? exatamente, porque se a gente quebra direto, vai Sempre que o podre vem nessa pode hora. acontecer, exatamente. Então a gente rapidamente aqui, E eu sempre dou esse Quer comer azar, aqui? eu sempre vou no último, quando eu vou no último ovo por favor, direto. Kátia, por gentileza. Tem Obrigado. uma mão boa, né? Ah, eu sempre vou no estragado.
Tem aquela história da gente ver se o ovo boia, se ele afunda, se ele boia, ele tá ruim. Também é um testezinho que a gente pode fazer, né? Se a gente for pesquisar, tem um monte de coisa. O peso. Se você chacoalha, você faz ploc, exatamente. Ploc, tá estragado. Mas eu acho que como segurança, até se você for fritar um ovo em casa, tudo bem que o seu prejuízo, se der errado, é bem menor. Mas não custa você quebrar, né? Sabe que prevenção, canja de galinha nunca matou ninguém. O da água funciona, que tu bota no copo também. Se ele boiar. Foi isso que eu falei pro Rafael, ela já falou. Ele falou, fala de novo. Reforça isso. Kátia, então é muito simples. A gente coloca os 4 ovos, tá? A gente vai colocar aqui meia xícara, pode colocar direto, de farinha de trigo. Né? Engraçado que nem parece que tem farinha. Não, é aí que tá. O jeito que você tempera, junto com o tempo de forno, a gente, na verdade, vai fazer um creme para envolver esse macarrão como um todo. Então, cada macarrão vai ficar envolto nesse creminho gostoso. Nesse creminho. Então, na hora da finalização no forno, vamos se dizer que esses ingredientes, eles se fundem, né? Então, some-se o gosto. Tem gente que, às vezes, nessa receita, putz, mas vai ficar com gosto de ovo. Olha, eu dou minha palavra, que nem de ovo, nem de farinha, não. Pode fazer que você não vai se arrepender. Escorrer ele pra dentro e fazer uma liga ali dentro, né? Exatamente, é simples, ó. O queijo mussarela, então, uma xícara de queijo mussarela para meia de farinha de trigo. Então, se a gente for levar em conta, é o dobro de queijo, praticamente, farinha, né? tá? E da receita original, isso aqui é por minha conta. Além do queijo mussarela, que a gente gosta pouco, como um bom filho de mineiro. Pouca coisa, então, né? a gente vai colocar mais um pouquinho aqui, meio que a olho mesmo, no caso do queijo parmesão. Esse queijo parmesão, a gente vai usar ele um pouquinho mais pra frente, na hora da gente finalizar, quando ele volta pro forno. A gente vai gratinar com ele. Pra tá você bom? que tá chegando só agora, olha, a gente tá fazendo essa delícia hoje dessa massa, que é uma releitura daquele mac and cheese, aquela receita americana, só que, vou te falar, releitura bem melhorada da receita tradicional. A gente que é mac and cheese, acho que muita gente não deve saber também. É aquele macarrão com queijo, com cheddar, esse mesmo macarrão nesse formato que os americanos comem, com só... Sabina TV, nunca comi. Você nunca comeu? Não. É só você fazer. A gente ensinou aqui, menino. Não, mas não fiz, né? Porque... Você não fez porque tu tava... Falta-me tempo. Olha, Miro, e se você for em supermercado americano, quem viaja, se você for olhar ali naquele freezer de comidas congeladas, eu acho que a maior opção que a gente tem hoje é de mac and cheese, de macarrão com queijo, de tanto que eles gostam, né, Kátia? Adoro. Vamos lá? E aí, sal a gosto, Salzinho. tá? Não esquece que já teve sal na água do cozimento do macarrão e depende do recheio que você vai usar também, Porque às vezes pode ser um recheio mais salgadinho, né? Exatamente. A páprica, você pode usar a páprica defumada, a páprica doce ou apimentada. Lembrando, se for usar a páprica pimentada, dá uma segurada na pimenta. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá bom? Depois ninguém consegue comer. Né? A páprica, nesse caso, nem tanto quanto o realce do sabor dela, mas ela vai garantir aquela coloração tostadinha, no creminho, né? exatamente. Ela tem mais ou menos a função de dar essa cor, tá? Então, como essa páprica que eu estou usando, ela é uma páprica com pimenta, tá? Então eu já vou colocar menos pimenta. Só a pimentinha do rei. Só para dizer que a gente colocou. Isso aqui para mim, eu que adoro, eu também. Eu sou fanática por noz moscada. Eu também. Tão Putz, bom, se eu né? pudesse, eu adoro. Tem gente que não gosta, viu? Assim. Tem gente que não gosta. Tem muita gente que, às vezes, em alguma receita eu vou colocar e já torce o nariz. Mas a gente tem que respeitar o gosto de cada um. Gosto, cada um tem o seu, né? Eu gosto bastante. Eu gosto do cominho. Então eu vou continuar conversando aqui. Pode esquecer, ficou metade dela aí, tá bom. Tem dúvida aí, Rafa? O pessoal tá perguntando se, por exemplo, pode pegar e colocar curry, se o curry vai roubar muito o sabor. Curry? Curry. Olha, Rafa, eu vou ser sincero pra você, eu nunca fiz. Na verdade, como a Kátia colocou, é uma adaptação. Eu fiz alguns testes e pro meu paladar, pros testes que eu fiz, com estes ingredientes, eu achei que eu consegui um bom resultado. É que o curry tem um sabor marcante, né? Tem que gostar muito, ama ou odeia. É igual o coentro, né? Cominho, E tem que lembrar o seguinte, o tempo de forno que vai não é um tempo muito longo. Quando ele for pro forno, a gente vai falar sobre isso, são apenas 30, 35 minutos. Será que é o tempo suficiente do curry cozinhar? Porque o gosto de curry cru não é legal. Fica um pó de curry, né? Mas, na verdade, a gente não precisa ficar fechado só com esses ingredientes Faz que a gente teste, colocou. né? A ideia é você temperar a farinha, o queijo e o ovo com o que é da sua preferência. Aí faz o teste com o curry, se ficar bom, avisa a gente. Manda pra gente. E se não ficar, avisa também. O pessoal só tá falando aqui também que esse bolo... Fala o nome.
A Cirlei, ela falou o seguinte, esse bolo de macarrão devia se chamar bolo explosão de sabores. Ah, Cirlei foi bem, Cirlei. Pra você, Beijo, divisão, Cirlei, pra nós, obrigado. os sabores que a gente vai comer. Né? É. Kátia, e aí? Agora a gente tem que processar. Eu acho, na maneira mais prática, os ingredientes eles vão ser simplesmente misturados, né? O objetivo é que a gente deixe o queijo do menor pedaço possível. Por isso que você vai usar um Eu vou usar mixer. um mixer, mas a dona de casa pode falar assim, eu não tenho mixer. Oh, Tá? Ela pode usar um fouet, bater tudo bonitinho e pegar um queijo ralado, mas quando for comprar esse queijo ralado, se puder, num corte um pouquinho menor. Tá. E a gente conseguir aquele creminho. Vamos lá? Vamos. Ó, simples assim, ó. Apesar que esses mixer hoje em dia a gente conta com um preço bem baratinho, gente. Não é caro mixer. Isso antigamente era caro. É, verdade. Hoje tem tanta marca, né? É. E acessível, né? Então, e útil demais. Mas a mão daria... Então, foi o que ele disse, com um fouet, mas aí você tem que dá. comprar o queijo ralado mais Mais fininho. Mais fininho. Porque é uma pastinha que a gente precisa, Ó, ó o gente. cheiro da pasta. Nossa E Senhora. da noz moscada. Só porque você pediu, Kátia, a gente colocou Ai, um que pouquinho bom. mais. Eu adoro Legal, também. né? Você vê que o Miro não tá prestando atenção no programa, né? Fazendo essas perguntas. Claramente. Sabe o que esses dois às vezes parecem? Ô, mãe, fulano me bateu. Vou voar o chinelo drone em vocês que vocês vão ver daqui a pouco. Pergunta o nome das pessoas. Aqui você vai bater mais um pouquinho, né? Então, peraí que eu já volto. Peraí. Voltando. Ah, já bateu, né? Ó, creme Olha que legal bonito. que fica. Que delícia, né? Não necessariamente a gente não vai ter alguns grãos do queijo, né? Vamos chamar assim de grão. Sim, Tem que mas não ter, fica tão mas também, grandinho, né? Nem 8, Tá. nem 80. Verdade. Kátia, aí agora, muito simples. Ou a gente, ou 8 ou 80, né? Tá. Vamos fazer, já tá aqui, pra não sujar. Eu uso, minha mão tá limpa, eu uso a mão mesmo, tá? A gente Até vai mais virar fácil, essa né? quantidade, sim, e simplesmente misturar, Tá. tá? As pessoas às vezes me perguntam, Marcos, o macarrão tem que estar quente? Não necessariamente, não vai mudar nada. pra geladeira depois, Vai né? voltar pro forno. Posso deixar Pode, aqui? claro, claro. Obrigado. E aí, simplesmente nessa hora, é a hora da gente Vamos incorporar misturar. o molho no queijo, de Devagarinho. queijinho no O pessoal macarrão. tá comentando que ele explica super bem. Não, Ah, Marcos, é? você é ótimo, bem lembrado. Obrigado, eu agradeço. Você é muito didático. Eu queria dizer que, pessoalmente, para mim é um presente estar aqui. Porque Todo nosso, viu? eu sou fã do programa, né? Que Há bom, muitos obrigada. anos acompanho vocês. Obrigada. E quando veio o convite, eu fiquei muito feliz mesmo. Que bom, né? obrigada. Então, além de eu poder estar aqui mostrando, fazendo, né? O Masterchef me trouxe, né, a realização de vários sonhos. E com toda certeza, não é porque eu tô aqui na sua frente, nem na de vocês. Hoje é mais uma, muito obrigado. Obrigada, e nossa também, viu? Imagina. Kátia Fonseca realizando sonhos. Sabe que são monstros puxa-saco? Da casa rapaz? própria também, Miro? Não, da casa própria não. Saco aqui que eu Aí é noutra emissora. A gente tava ali fora, mas Nem eles tão mandando aqui. Obrigado. Agora tá falando que gosta. Olha, Marcos. Miro, cega, menino. É a mãe dele mesmo, viu? Toma, tua mãe tava A minha irmã ficou sumida. feliz com o que eu falei ontem. Depois eu te conto o que ele disse. Bom, Olha lá, agora, Kátia. deixa eu pôr Vamos lá, aqui. Vamos lá, vou colocar aqui só um minutinho. Ô, Kátia, lembrando que a gente pode fazer... A base é essa. Tá. A base tá pronta. Independente da gente ter escolhido esse tipo de recheio, a gente queijo, pode presunto. rechear com o que a gente quiser. Tá. O importante agora é a gente prestar atenção e entender como que a gente vai fazer. O segredo Pode ser é como montar. Pode Tá. ser um grande, esse que a gente fez um grande, e ali no vídeo tem uns menores. Uma receita dessa, a gente consegue fazer um grande, Tá. tá? Ou 4 pequenos, individuais. Eu acho que rende pra caramba. Lembrando aquilo que eu falei pra você, dá pra fazer em outro tipo de forma Ah, também. sim, pode fazer numa forma grande que você tenha numa travessa. Fica legal, Kátia, uma forma de bolo inglês. Aí deve ficar bonita pra Fica cortar legal depois, na hora da né? apresentação. Fica lindo. Fica bem bonito. Vamos te Fazer forma de ensinar. bolo inglês? Tô brincando. Vamos te ensinar a montar. Os segredos todos vão passar, claro, mas depois do intervalo. Rapidinho, 2 minutos só. Gente, olha a receita de hoje que o Marcos trouxe. Que delícia! Não tem como fazer suspense com uma receita dessa. Maravilhosa. Deixa eu mandar uns beijinhos pro Luiz, que é nosso amigo em comum. Acabamos de descobrir, né? Luizão. Beijo pro Luiz, pra Karine Karina. também. E beijo, gente, pra Joelma. Joelma assiste sempre. A gente não é a cantora. A outra? Não, é outra Joelma. Um beijo pra você, viu, Joelma? Encontrei com a tia hoje, com a sua tia, e aí ela falou que ia falar pra você, que eu ia mandar beijo. Então, ó,
Beijinho. Sabe quem te mandou beijo também? A Paulinha, que foi sua camareira em outra Paulinha! emissora. Nossa, de muito tempo. Beijo, Paulinha. Momento beijo. Quer mandar beijo pra mais alguém? Eu quero mandar pros meus filhos, que eu já tô morrendo de saudades, antes de eu vir pra cá. Hoje é um dia de realização de sonhos, eu falei. Eu tô aqui. E eles, depois de muita economia, foram com os avós e com a minha esposa pra Disney. Então eu quero deixar eles no aeroporto. Vão se divertir lá. Vão se divertir. Tranquilo, que não tem pressa, daqui a pouco o Datena tá aí, mas tranquilo, pode continuar. Cuida da sua vida. Quer música? Ó, mano, um beijo pra você. Você veio, gordinha? Não, não vem com isso, Piorei. não. Sabe essa música pra ele? É pra você. Sensacional, cara. Bom, agora vamos às dicas da montagem do prato. Vamos lá. Então, Filme plástico. o recipiente, o tamanho que a gente escolher. Lembrando Tá. que essa receita a gente consegue fazer ou um desse tamanho aqui, eu acho que dá um grande e um pequeno ainda, viu, Acho que Kátia? vai um pouquinho, né? Aí, é difícil a gente mensurar, porque de acordo com o volume do bowl que a gente vai Tá. escolher. O importante é o seguinte, a gente pegar um filme plástico, tá? Tá. Um jeito simples, sem muito... O objetivo é não grudar, né? Então a gente pegar um filme plástico e ir envolvendo aqui, ó, com calma. Pode empurrar mesmo. Às vezes você não vai conseguir cobrir, por causa do formato, toda a superfície, mas eu vou dar umas dicas aí que já já a gente consegue. Então, Tá. ó, tá vendo? E como ele é estica, ele é elástico? Ele estica. Depende da marca, viu, Kátia? É, tem uns que estouram, marca né? que só na hora É. de abrir já E desanda tem o negócio. umas marcas que quando você abre, ele cola nele mesmo, no resto ele não cola. É. E assim, como ele vai pra geladeira... Ai, Marcos, mas ficou um pedacinho aqui. Eu já fiz com e já fiz sem. Não precisa pegar um outro pedaço de filme e colocar Acho que na só um transversal. pedacinho, Não, né? senão vira uma trufa, É. né? A pessoa que fala assim, Deixa aqui. Marcos, Não, deixa eu aqui. fico curioso que a referência é essa. Depois eu te conto. É, Tá. depois. Tá, vamos lá? Sete, Aí a ó, gente, ó, aquela nossa mistura, tá? Da massa a gente com vai molhinho. colocar exatamente, ó. Vamos lá. E aqui, ó, a gente vai usar a mão, viu? Não pode ter Tá. frescurinha, não. Lógico, com a mão higienizada, E vai né? apertando. Exatamente. Vamos lá. Então a gente vai colocar uma quantidade, que não tem muito segredo, né, Kátia? Tá. E agora pode ajudar com uma colher? Pode. Ó aquilo que eu falei, ó. Ah, você só pra lateral e pro fundo. Não precisa também colocar muita força para não ir destruindo o macarrão. Mas, por exemplo, colocou Tá. uma camada, eu acho que aqui a gente já consegue, ó, tá Então, vendo como é que enquanto tá? você coloca mais do lado, Tá deixa eu joia. aproveitar, gente. Então até já. Ah, peraí que eu já volto. Peraí. Pronto. Vamos lá? Vamos. Então olha que legal, Kátia. A gente espalhou Tá. pelas laterais e fez um fundo, lembrando que em contato com o filme plástico, certo? Certo. Então essa opção que a gente escolheu, presunto e queijo, eu coloco metade da quantidade que a gente colocou, tá? Vamos fazer um Tá. sanduichinho com queijo no meio? Coloco todo Ai, o queijo. gente, que delícia. Tá ruim, tá difícil. Ah, sim. Tá difícil de não salivar, eu vou te falar, viu? Desgraça pouco é bobagem, É. né? E fácil, né? E volta com presunto, olha lá que legal. Agora, do mesmo jeito posso fazer com mussarela e brócolis, Sim. alho poró. Eu fiz e... alho poró com nozes e queijo cream cheese, né? fica Umas bom, opções né? diferentes. Frango caipira. E aí, ó, a gente vem com mais uma quantidade. Na verdade, essa parte aqui é o fundo, é a base do bolo, né? Ah. É importante também ter uma quantidade bacana, Kátia, porque senão o recheio pode, na hora de assar, ceder, né? Pode Ele descer. estoura, né? Estoura. E aí, ó, vamos Então não lá. dá pra economizar, fazer, vou pôr menos macarrão Não, na base. Não, de jeito nenhum. eu Tem que ter acho uma bobagem. quantidadezinha E boa. essa hora, aquilo que eu havia falado pra você, agora entra a hora da mão também, Tá. ó. A gente tem que, lógico, não vai amassar tem que tá em pra cima, estragar, né? mas ó, compactar, não Tá. amassar, mas compactar. Ó, se você olhar, eu vou Você não levantar tem um nem mais pouquinho. arzinho, Olha que despacinho, legal, ó lá. olha que legal que tá. Fica bem Bonito, bonito, né? Tá bem Parece bonito. nhoque. Aí essas bordas aqui a gente põe pra dentro do filme plástico. Tá. Eu costumo fazer o seguinte, Kátia. Como isso vai pra geladeira, se a gente colocar em contato direto com a geladeira, essas áreas aqui que não estão cobertas pelo filme, eles podem Ressecam, ressecar. Não fica legal. Então o que eu faço? Como quem não quer nada aqui, eu Só pego o corta. filme, pelo menos mais uma ou duas vezes. E já tá mesmo bom. após isso, ele acaba juntando um pouco de ar que eu não acho legal. Então, ó, Ah! olha que legal. Ó como já Você mudou. deixa meio a vácuo. Deixa meio Embala a vácuo. vácuo. Olha que legal. Olha o formato que tá isso. E quanto tempo na geladeira? Eu costumo deixar de 1h30 a 2 horas. Aí 2 depende horas, da tá. potência que a sua geladeira tá. Então, Depois a gente de vai deixar 2 aqui. horas, eu desenformo, ponho numa assadeira e forno por quanto tempo?
175, 180 graus, mais ou menos, entre 30 e 35 minutos. Tá. Se você, como opção, escolher colocar algum tipo de molho para gratinar, tira um pouquinho antes. E aí depois põe o molho e leva pra Isso, gratinar um de pouquinho. novo. Vamos ver como é que tá isso aí? Dá licença. Que tristeza, hein? Olha. E é individual, Dois só mesmo. tem pra mim e pra Kátia. É. Desculpa, Rafa. Tem esse aqui Eita, fit. e esse Nossa, que lindos. Deixa eu deixar aqui. Tão bonitos, hein? Dá pra fazer né? com macarrão Vamos ver? integral, o Rafael perguntou. Olha, se for nesse formato, eu acredito que não há problema nenhum. Mas não sei se tem integral nesse formato. Eu também Nunca acho que vi. não. Ah, eu acho que é igual quem compra pizza de 6 queijos e pede coca... Zero. Desculpa, pede refrigerante zero. Mas aí vai mais o lado psicológico. Exatamente, vamos lá? Vamos. Posso pôr aqui, Kátia? Quer por aqui a gente já corta e divide? Pode, ó. Então, ó, nós temos 3, olha aqui, ó. Quem vai Só dividir? esse? Então vai lá. Vamos Não, ver eu vou qual que é. dividir meio a meio. A gente para comer nós 4. É verdade, eu falei pro A gente Rafael tem um parar pouquinho de guloso. molho aqui, Kátia, que Tem eu molho? trouxe. Tem molho. Tem molho de tomate. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu faria um recheio de bacon, Ó. mussarela e milho. Vai ficar bom, Pra hein? quem gosta, ó, tem molho branco, Kátia. Eu quero molho branco. Olha esse. E tem um... Esse é com carne. Ah, é esse. Eu fiz carne com queijo. Olha que legal. Carne com Que hortelã. delícia. Mais ou menos o recheio da esfirra. E eu coloquei E o colocou queijo. aqui, fica bom. Verdade. Você quer com qual molho, Rafa? O vermelho. Vermelho? Molho Vou pegar uma vermelho. colher. Então, você põe pro Rafa, por favor, o molho vermelho? Põe. Marcos, eu vou cortando. Esse aqui é pro Marcos. Você quer com molho? Eu aceito. Então o senhor tá aqui. Eu vou cortar o meu e o do Miro. Aquela que tá passando na frente. Cuidado A com a- faca tá longe, meu povo. Meu Eu não vou me de cortar. Tubiacanga. Lembra dessa novela que tinha o povo de Tubiacanga? Olha. Deixa eu servir o Rafa. Isso. Ah, pode ficar mole, ele se estica. Obrigado. Ele se estica, ele malha pra isso. A gente malha pra comer, ele pra se esticar. É verdade. Quem quiser conhecer, olha que delícia, um pouco mais teu trabalho, onde a gente te acha? No Instagram, como Masterchef _Marcos Lima. Marcos com U, Marcos, tá. né? E no Facebook como Marcos Lima também. Marcos Lima também no Facebook. Exatamente. Ai, vamos provar? Vamos lá? Por favor. Ô, Marcos, pode pegar o molho branco que eu vou misturar os dois? Ai, eu adoro também misturar de... E será que eu vou misturar Vou um trocar pouco de desse colher, com né? presunto e queijo? Muito obrigado. Colher, Deixa eu ver. colher. Eu vou comer um Colher pedacinho desse aqui. brasileira. Do presunto e queijo também. Aqui, virou. Muito obrigado, Marcos. Pra ver Você é como um gentleman. fica. A gente tenta, né? Nossa senhora. Senta Senta aqui, Marcos. Opa, Marcos, tá deixa eu dar fugindo uma da volta. gente. Só um minutinho, imagina. Senta aqui. Quer molhinho Junto branco com também, Rai. Kátia? Eu quero. No de presunto e queijo. Com licença, Kátia. Licença. Vou passar pelo meu. Chegar no seu. Aí, tá bom. Gente, vai lá no meu Instagram, @KátiaFonseca. Deixa lá seus comentários. Todo dia eu posto foto lá. Vai lá pra gente conversar. Aproveita também e siga a Band, @BandTV. Tem um conteúdo tão legal lá, gente, diferente do que a gente também faz aqui no programa. E as receitas todas no Facebook do Melhor da Tarde. É só colocar @Melhor da Tarde Band. O nosso é de shimeji. É, É de tem. shimeji. Não é Ó. carne, é de shimeji. Eu não falei, Miro, Ó. tem ali também um molho de queijo, pra quem gosta, tá? Porque Olha. hoje não- Bacana, vamos lá? Uma Gente. opção diferente, né, Kátia? Pra quem quer provar macarrão? Quando eu falo que é diferente, que tá meio ruim. Esse negócio não é diferente, não, só que é maravilhoso. Com shimeji é um espetáculo. Eu sou doida por shimeji. Uma opção Com pra quem não presunto e queijo é um espetáculo idem. Mas tu viu que o Fica cara tá também. fazendo escola Wolf Maia, que ele tá... antes de provar, ele fez assim, ó. Ele tá com a mão assim, ele fez assim. Não é, Ele não. provou. Não seja feio. Não inventa, Miro. Tá É inventando. natural como um... Amanhã a gente vai estar com o Netão. Netão vai dar umas dicas tão legais e vai ensinar a fazer uma carne, a melhor carne dos deuses.